PIB e taxa Selic de 12,5% ao final de 2023. Isto é informações aí da Rádio Agerte que vamos conferir. O Boletim Focus do Banco Central, divulgado essa semana, está projetando uma queda de inflação em 2023 de 6,03% para 5,80%. Por outro lado, a estimativa do PIB subiu de 1,02% para 1,20%. Para analisarmos esses números, vamos ouvir o economista e professor da SPM, Fábio Pesavento. Qual a sua impressão dessas expectativas, professor? Há o aumento da expectativa com relação ao crescimento do produto interno, reflete um pouco os resultados do primeiro semestre. Olhando, por exemplo, para o setor primário, agropecuária, um resultado melhor do que a gente esperava. Reflete também um mercado de trabalho ainda aquecido, portanto, renda, e quando nós olhamos a massa de rendimentos reais, ela aumentou comparando março de 2022 com março de 2023, ou seja, pegando o mesmo mês, só que de anos diferentes, o rendimento real aumentou. E aí, claro, isso tem impacto sobre o consumo, lá no comércio tem impacto sobre os serviços, que também tiveram resultado acima do que a gente imaginava. E com isso, uma previsão maior para o crescimento da economia, já que nesse primeiro trimestre, esses resultados, impulsionados, claro, por um mercado de trabalho ainda aquecido, explicam essa reversão. Portanto, uma expectativa que era de 1% para o crescimento do PIB, por um crescimento de 1,2% ali no final de 2023. Com relação à inflação, nosso índice oficial, o índice de preço ao consumidor amplo, essa redução em função, claro, de uma taxa de câmbio que está mais próxima de 5, que torna o produto importado mais em conta para o empresário, então isso ameniza, né, o custo de importação de empresas, e isso obviamente tem um impacto ali no nível de preços, olhando pelo lado da oferta. Por outro lado, a gente tem também uma questão importante para ser colocada com relação à inflação, que é a questão de uma regra fiscal, né? Uma regra fiscal que ganhou regime de urgência no Congresso, e essa regra fiscal dá um pouco mais de previsibilidade com relação aos gastos públicos. A gente pode discutir a qualidade dessa regra fiscal, mas é uma regra, melhor do que não ter nenhuma regra. E a partir daí também isso ameniza um pouco, né, os impactos que uma política fiscal expansiva pode ter sobre a inflação. Então, olhando para o primeiro trimestre, a gente consegue visualizar um crescimento que a gente não imaginava. E isso também apareceu no indicador do Banco Central, o IBC-BR, que é um indicador antecedente da atividade econômica, que veio também com um resultado acima do que a gente imaginava, mas também refletindo um pouco esse primeiro trimestre melhor, e de novo, né, impulsionado quer pelo setor primário, quer pelo mercado de trabalho ainda aquecido, refletindo sobre consumo e serviços. Olhando para o resto do ano, nós ainda temos uma inflação que permanece em queda, mas permanece, então o poder de compra complicado, com uma inadimplência, com uma taxa de juros ainda elevada, com expectativa dos empresários, especialmente dos empresários, ainda num nível abaixo do ideal, e isso, olhando para frente, né, nós não vemos uma possibilidade de um crescimento um pouco mais robusto do que esse projetado pelo Focus. O que pode acontecer, né, uma reversão dessa expectativa, um crescimento maior, portanto, do PIB, seria uma política fiscal um pouco mais expansionista por parte do governo, e aí, né, a economia responde e pode crescer um pouco mais do que esse 1,2%. Mas esse resultado específico do Focus da semana, ele está mais relacionado ao bom momento do primeiro trimestre e ao que os indicadores estão sinalizando do que provavelmente o PIB do primeiro trimestre vai confirmar. Já em relação à taxa Selic, a projeção do relatório Focus é de taxas juros básicas da economia brasileira em 12,50% no final do ano. É possível isso? Essa é a expectativa. Alguns, por conta de uma projeção de inflação
que caiu de 6,03 para 5,8, alguns economistas estão apontando uma taxa Selic até para 12,25, abaixo dessa de 12,50. Mas a expectativa é realmente, a partir de setembro, né, do segundo semestre, permanecendo esse cenário de redução gradual da inflação, o Banco Central começar a reduzir a taxa Selic. Essa é a expectativa do mercado. Se vai ser 2,50 lá no final de 2023, se vai ser 2,25, acaba sendo um detalhe importante, sinalizar quando que esse movimento inicia de redução e, consequentemente, se ele vai ter prosseguimento ao longo das próximas reuniões lá em 2024. E aí depende, de novo, né, do comportamento da regra fiscal, porque isso tem a ver com o comportamento da dívida pública. Essas semanas serão decisivas por conta da aprovação dessa regra fiscal lá no Congresso. A partir daí o mercado vai fazer a sua leitura, vai mensurar a questão da regra fiscal sobre os impactos que pode ter sobre a inflação. E claro, o câmbio continuando assim abaixo de 5, um câmbio comportado, né, o preço internacional das commodities continuando nessa trajetória de redução gradual, isso tudo alivia as pressões inflacionárias. E aí, junto com uma regra fiscal mais consistente, o Banco Central pode gradualmente reduzir a inflação, porque essas expectativas de inflação futura maiores, né, que a gente vê até o último relatório Focus, estão relacionadas com esses eventos, e especialmente relacionado à questão da regra fiscal. Então, quando isso ficar melhor sinalizado, com certeza, junto com a melhora do cenário internacional, junto com um câmbio mais comportado, isso auxilia em termos de combate à inflação, por conta, né, do impacto menor sobre a inflação desses indicadores, especialmente sobre a expectativa futura. Ouvimos o economista e professor da SPM, Fábio Pesavento. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Obrigado, Fábio Pesavento aí, Rádio Agerte, com as informações na tua manhã. Agora são 9h24.